Para ter acesso ao audiolivro completo você terá duas opções para ter acesso. Mas primeiro você pode ler o QR Code da tela e entrar no meu grupo do Telegram para ficar dentro das novidades. Se quiser ter acesso pelo YouTube você pode acessar o primeiro link da descrição e adquirir por R$5, basta apenas me mandar mensagem falando que tem interesse. Mas se você quer ter o acesso a esse e a todos os audiolivros do catálogo pelo Telegram basta entrar no segundo link da descrição e assinar mensalmente. Qualquer dúvida é só também entrar no primeiro link. Wolfson, o chamado, T.J. Clune, Green Creek, livro 1. Ah, por favor, não vá, vamos te devorar, te amamos tanto. Maurice Sendak, onde vivem os monstros, grãos de poeira frio e metálico. Eu tinha 12 anos quando meu pai colocou uma mala perto da porta. Para que isso? Perguntei da cozinha. Ele suspirou, baixo e áspero. Levou um instante para se virar. Quando você chegou em casa? Há um tempinho. Minha pele coçou. Algo não estava certo. Ele olhou para um velho relógio na parede. O plástico que cobria o mostrador estava rachado. Mais tarde do que imaginei. Bem, oxis, ele balançou a cabeça. Parecia agitado. Confuso. Meu pai era muitas coisas. Um bêbado. Irritadiço com palavras e punhos. Um diabo doce com uma risada que trovejava como aquela velha Harley Davidson WLA que tínhamos reconstruído no verão passado. Mas ele nunca ficava agitado. Nunca ficava confuso. Não como estava agora. Pressenti algo terrível. Sei que você não é um menino muito inteligente, falou ele. Olhou para a mala. Era verdade. Eu não carregava o fardo de ter muita inteligência. Minha mãe disse que eu era normal. Meu pai me achava lento. Minha mãe dizia que não era uma corrida. Àquela altura ele já estava afogado no uísque e começou a gritar e quebrar coisas. Não bateu nela. Pelo menos não naquela noite. Minha mãe chorou muito, mas ele não bateu nela. Eu me certifiquei disso. Quando ele enfim começou a roncar na sua velha cadeira, fui para o meu quarto e me escondi embaixo das cobertas. Sim, senhor, disse a ele. Ele olhou para mim, e para sempre vou jurar que vi um tipo de amor em seus olhos. Burro feito um boi afirmou. Não parecia maldade vindo dele. Simplesmente era. Dei de ombros. Não era a primeira vez que me dizia aquilo, apesar de a mamãe já ter pedido para ele não fazer mais. Tudo bem. Ele era meu pai. Sabia melhor do que ninguém. Você vai sofrer muito, declarou. Na maior parte da vida. Eu sou maior que a maioria, falei, como se isso quisesse dizer alguma coisa. E eu era. As pessoas tinham medo de mim, apesar de eu não querer isso. Eu era grande, como o meu pai. Ele era um homem grande, com um barrigão, por causa da bebida. As pessoas não vão entendê-lo, disse ele. Ah, não vão compreendê-lo. Não preciso que entendam. Queria muito, mas dava para compreender por que não me entenderiam. Tenho que ir. Para onde? Embora. Veja, a mamãe sabe? Ele riu, mas não parecia achar graça em nada. Claro. Talvez. Ela sabia o que ia acontecer. Provavelmente já há algum tempo. Dei um passo em direção a ele. Quando você volta? Oxis. As pessoas vão ser cruéis. Apenas ignore-as. Mantenha a cabeça baixa. As pessoas não são cruéis. Nem sempre. Eu não conhecia tantas pessoas assim. Não tinha nenhum amigo de verdade. Mas as pessoas que eu de fato conhecia não eram cruéis. Não sempre. Elas só não sabiam o que fazer comigo. A maioria delas. Mas tudo bem. Eu também não sabia o que fazer comigo. E então ele falou, você não vai me ver por um tempo. Talvez por um bom tempo. E a oficina? Perguntei-lhe. Ele trabalhava na oficina do Gordon. Chegava em casa cheirando a graxa e óleo e metal. Com os dedos escuros. Tinha camisas com o nome bordado, Curtis costurado em vermelhos e brancos e azuis. Sempre achei isso incrível. A marca de um grande homem, ter seu nome bordado na camisa. Ele me deixava acompanhá-lo algumas vezes. Ensinou-me a trocar óleo quando eu tinha 3 anos de idade. A trocar pneu quando eu tinha 4. A reconstruir o motor de um Chevy Bel Air Coupe 1957 quando eu tinha 9. Naquele tempo eu chegava em casa cheirando a graxa e óleo e metal e sonhava ter uma camisa com meu nome bordado. Oxnard, diria. Ou talvez apenas Oxis. Gordon não se importa, foi o que meu pai disse. Parecia mentira. Gordon se importava muito.
Era rude, mas uma vez me disse que quando eu fosse mais velho poderia procurá-lo para conversar sobre um emprego. Pessoas como nós devem ficar juntas, dissera ele. Não entendi o que quis dizer com isso, mas o fato de que me achava alguma coisa era o suficiente. Ah, foi tudo o que consegui responder para o meu pai. Não me arrependo de você, falou. Mas lamento todo o resto. Não entendi. Está falando de... Eu não sabia do que ele estava falando. Lamento estar aqui, disse ele. Não dou conta. Bem, não tem problema, falei. A gente dá um jeito nisso. Poderíamos simplesmente nos mudar. Não tem como dar certo, Ox. Você carregou seu celular? Perguntei, porque ele sempre esquecia. Não esquece de carregar, para eu poder te ligar. Aprendi uma coisa nova em matemática que não entendi. O Sr. Ouse disse que eu podia te pedir ajuda. Embora soubesse que meu pai não entenderia matemática muito melhor do que eu. Chamava-se pré-álgebra. Isso me assustava, porque já era difícil no pré. O que aconteceria quando fosse só álgebra, sem o pré envolvido? Reconheci a cara que ele fez. Era sua cara de irritação. Ele estava bravo. Não entendeu, porra. Vociferou. Tentei não vacilar. Não, respondi. Por que não entendi mesmo? Ox, falou o meu papai. Não vai ter matemática. Nem ligações. Não me faça me arrepender de você também. Ah, disse eu. Você precisa ser um homem agora. Por isso estou tentando te ensinar essas coisas. Vai cair um monte de merda em você. Você limpa e continua. Seus punhos estavam cerrados nas laterais do corpo. Não entendi o motivo. Posso ser um homem, garanti-lhe, porque achei que isso faria com que se sentisse melhor. Eu sei, respondeu ele. Sorri para ele, mas ele desviou o olhar. Tenho que ir, acabou falando. Quando você volta? Perguntei a ele. Ele deu um passo cambaleante em direção à porta. Respirou fundo e o peito tremeu. Pegou a mala. Saiu. Ouvi sua velha caminhonete dando a partida lá fora. Ela se engasgou um pouco quando pegou. Parecia que ele precisava trocar a correia. Eu teria de lembrá-lo mais tarde. Minha mãe chegou tarde naquela noite, após dobrar o turno no restaurante. Ela me encontrou na cozinha, no mesmo lugar em que eu estava quando meu pai saiu pela porta. As coisas estavam diferentes agora. Ox? Chamou ela. O que está havendo? Ela parecia muito cansada. Oi, mãe, falei. Por que você está chorando? Não estou. E não estava mesmo, pois agora era um homem. Ela tocou meu rosto. Suas mãos cheiravam a sal, batata frita e café. Seus polegares passaram pelas minhas bochechas úmidas. O que houve? Olhei para ela de cima, porque ela sempre tinha sido pequena, mas, em algum momento do último ano, mais ou menos, eu havia ficado mais alto. Gostaria de me lembrar do dia em que aconteceu. Parecia algo monumental. Eu vou cuidar de você, prometi a ela. Você nunca vai precisar se preocupar. Seus olhos suavizaram. Dava para ver os pés de galinha. A rigidez da mandíbula. Você sempre cuida. Mas isso, ela parou. Respirou fundo. Ele foi embora? Perguntou ela, e soou tão pequena. Acho que sim. Enrolei o cabelo dela no dedo. Escuro, como o meu. Como o do meu pai. Éramos todos tão escuros. O que ele disse? Indagou. Eu sou um homem agora, falei para ela. Era tudo o que ela precisava ouvir. Ela riu de rachar. Ele não levou o dinheiro quando foi embora. Não todo. Não que houvesse muito. Também não levou nenhuma foto. Só algumas roupas. O barbeador. A caminhonete. Algumas ferramentas. Se eu não soubesse do contrário, acharia que ele nunca tinha existido. Liguei para o número dele 4 dias depois. Era o meio da noite. Tocou algumas vezes antes de uma mensagem automática atender dizendo que esse número não existia mais. Tive que pedir desculpas para a mamãe no dia seguinte. Segurei o fone com tanta força que quebrou. Ela disse que não tinha problema e nunca mais falamos no assunto. Eu tinha 6 anos quando meu pai me comprou minhas próprias ferramentas. Nada de coisa de criança. Sem cores vibrantes ou plástico. Tudo frio e metálico e de verdade. Ele disse, mantenha-as limpas. E Deus tenha piedade de você se eu as encontrar jogadas lá fora. Elas vão enferrujar e vou te dar uma surra. Isso não é brinquedo. Entendeu? Encostei nelas com deferência porque tinham sido um presente. Tudo bem, respondi, incapaz de encontrar as palavras que traduziam o quanto aquilo encheu meu coração.
Entrei no quarto dela, em uma manhã, algumas semanas depois que ele se foi. Minha mãe estava no restaurante outra vez, trabalhando em mais um turno. Ela estaria com os calcanhares doloridos quando chegasse em casa. Um raio de sol penetrava uma janela na parede. Pequenos grãos de poeira brilhavam à luz. O quarto cheirava a ele. A ela. Aos dois. Algo misturado. Demoraria muito até parar. Mas aconteceria. Um dia, abri a porta do armário. Um dos lados estava quase totalmente vazio. Mas havia coisas deixadas para trás. Pedacinhos de uma vida que não existia mais, como as camisas de trabalho dele. 4 delas, penduradas no fundo. Com oficina do Gordon escrito em letras cursivas. Curtis, todas elas diziam. Curtis, Curtis, Curtis. Toquei cada uma delas com as pontas dos dedos. Peguei a última do cabide. Vesti. Era pesada e tinha cheiro de homem e suor e trabalho. Eu disse, certo, Ox. Você consegue. Então comecei a abotoar a camisa. Meus dedos se atrapalharam, muito grandes e brutos. Eu era tolo e desajeitado. Todo mãos, braços e pernas, lento e atrapalhado. Eu era grande demais para mim mesmo. Finalmente terminei de fechar o último botão e cerrei os olhos. Respirei fundo. Lembrei da aparência de minha mãe naquela manhã. As linhas roxas sob seus olhos. Os ombros caídos. Comporte-se hoje, Ox. Tente não arrumar encrencas, tinha dito ela, como se tudo que eu fizesse fosse arranjar encrenca. Como se eu vivesse encrencado. Abri os olhos. Olhei no espelho da porta do armário. A camisa era grande demais. Ou eu era pequeno demais. Não sei dizer. Eu parecia uma criança brincando de me fantasiar. Como se estivesse fingindo. Fiz uma careta para o meu reflexo. Engrossei a voz e disse, eu sou um homem. Não acreditei em mim mesmo. Eu sou um homem. Estremeci. Eu sou um homem. Em algum momento, tirei a camisa de trabalho do meu pai e a coloquei de volta no armário. Fechei as portas atrás de mim, os grãos de poeira ainda flutuando ao sol poente. Um trocadilho com o nome da personagem. Em tradução literal, Ox significa boi. N. Conversor catalítico sonhando acordado. Oficina do Gordon. Oi, Gordon. Um rosnado. É? Quem está falando? Como se ele não soubesse. Ox. Oxnard Matheson. Eu estava pensando em você. Sério? Não. Que porra você quer? Eu sorri porque sabia. O sorriso parecia estranho no meu rosto. Também fico feliz em falar com você. Faz tempo que não te vejo, garoto. Ele estava bravo com a minha ausência. Eu sei. Precisei, não sabia o que tinha precisado. Há quanto tempo o doador de esperma sumiu? Há uns 2 meses, eu acho. 57 dias. 10 horas. 42 minutos. Foda-se ele. Você sabe disso, certo? Sabia, mas ele ainda era o meu pai. Então talvez não soubesse. Claro, respondi. Sua mãe está bem? Está. Não. Eu não achava que estava. Ox? Não. Não sei. Ele inspirou fundo e suspirou. Pausa do cigarro? Perguntei para ele, e doeu, porque aquilo era familiar. Quase conseguia sentir o cheiro da fumaça. Queimava meus pulmões. Conseguia vê-lo se me concentrasse o suficiente, sentado atrás da oficina. Fumando com as sobrancelhas franzidas. Pernas compridas esticadas, calcanhares cruzados, olhos sob as unhas. Aquelas tatuagens coloridas e brilhantes cobrindo seus braços. Corvos e flores e formas que deviam ter algum significado que nunca entendi. Sim. Palitos da morte, cara. Você podia largar. Eu não largo nada, Ox. Cachorros velhos podem aprender truques novos. Ele riu. Tenho 24 anos. Velho. Ox. Ele sabia. Então contei a ele. Não estamos bem. Banco? Perguntou ele. Ela pensa que eu não vejo. As cartas. Quanto atraso? Não sei. Eu estava envergonhado. Não devia ter ligado. Tenho que ir. Ox, rosnou ele. Curto e grosso. Quanto? 7 meses. Aquele filho da puta desgraçado, falou. Estava com raiva. Ele não. Não, Ox. Simplesmente, não. Eu estava pensando. E, pronto. Você poderia. Minha língua estava pesada. Desembucha. Você poderia me arranjar um emprego? Falei correndo. É só que precisamos do dinheiro e não posso deixar que ela perca a casa.
É tudo que temos. Eu vou ser bom, Gordon. Faria um bom trabalho e trabalharia para você para sempre. Já ia ser assim mesmo. Não podemos começar agora? Não podemos começar já? Sinto muito. Só que tem que ser agora porque eu preciso ser o homem agora. Minha garganta doía. Gostaria de beber alguma coisa, mas não conseguia mover as pernas. Gordon não disse nada inicialmente. E então, acho que nunca ouvi falar tanto de uma vez só. Não falo muito. Obviamente, pois, ele pareceu achar graça. Eis o que faremos. Ele deu o dinheiro para minha mãe acertar a hipoteca. Disse que descontaria do dinheiro que me pagaria clandestinamente até que eu pudesse trabalhar de forma legal para ele. Minha mãe chorou. Ela recusou, mas depois se tocou de que não podia recusar. Então chorou e aceitou, e Gordon a fez prometer que contaria para ele se voltasse a ter dificuldades. Acho que ela pensou que ele era a melhor pessoa do mundo e talvez tenha tentado sorrir um pouco mais para ele. Talvez tenha rido levemente. Talvez tenha até inclinado o quadril um pouco. Ela não sabia que eu já o tinha visto com outro homem quando tinha mais ou menos 6 anos, segurando levemente pelo cotovelo enquanto entravam no cinema. Gordon ria com gosto e tinha estrelas no olhar. Não acho que ele se interessaria pela minha mãe. Nunca mais vi o homem com Gordon. E nunca mais vi Gordon com ninguém. Eu queria perguntar para ele, mas havia uma rigidez em seus olhos que não existia antigamente, então nunca disse nada. As pessoas não gostam de se lembrar de coisas tristes. As cartas e os telefonemas ameaçadores do banco pararam. Só levei 6 meses para pagar Gordon. Ou ao menos foi o que ele disse. Eu não entendia muito bem como o dinheiro funcionava, mas achava que deveria ter demorado mais. Gordon disse que estava tudo certo e ficou por isso mesmo. Nunca vi de fato muito do dinheiro depois disso. Gordon me contou que abriu uma conta no banco para mim, e que renderia juros. Eu não sabia o que significava render juros, mas confiava em Gordon. Para épocas de tempestade, ele havia dito. Eu não gostava de tempestades. Já tive um amigo, uma vez. Ele se chamava Jeremy e usava óculos e dava um sorriso nervoso para muitas coisas. Tínhamos 9 anos. Ele gostava de quadrinhos e de desenhar, e um dia me deu um desenho que tinha feito de mim como um super-herói. Tinha uma capa e tudo. Achei a coisa mais legal do mundo. Mas aí Jeremy se mudou para a Flórida e, quando eu e minha mãe procuramos a Flórida no mapa, ficava do outro lado de onde morávamos, no Oregon. As pessoas não ficam em Green Creek, me disse ela enquanto meus dedos tocavam as estradas no mapa. Não tem nada aqui. Nós ficamos, respondi. Ela desviou o olhar. Ela estava errada. As pessoas ficavam sim. Não muitas, mas ficavam. Ela ficou. Eu fiquei. Gordon ficou. As pessoas da minha escola, apesar de poderem ir embora um dia, Green Creek estava morrendo, mas não estava morta. Tínhamos um mercado. O restaurante onde ela trabalhava. Um McDonald's. Uma única sala de cinema que passava filmes dos anos 1970. Uma loja de bebidas com barras na janela. Uma loja de perucas com cabeças de manequins na vitrine, cobertas por cabelos ruivos e negros e amarelos. A oficina do Gordon. Um posto de gasolina. 2 semáforos. Uma escola para todas as séries. Tudo no meio de um bosque no meio da Cordilheira das Cascatas. Eu não entendia por que as pessoas queriam ir embora. Para mim, era meu lar. Nós morávamos no bosque perto do final de uma estrada de terra. A casa era azul. Os rodapés, brancos. A tinta estava descascando, mas não importava. No verão tinha cheiro de grama e lilazes e tomilho e pinhas. No outono as folhas quebravam sob meus pés. No inverno saía fumaça da chaminé, misturando-se à neve. Na primavera os pássaros cantavam nas árvores e à noite uma coruja piava ru, ru, ru até o amanhecer. Havia uma casa no fim da nossa rua que eu enxergava através das árvores. Minha mãe alegava que era vazia, mas às vezes tinha um carro ou uma caminhonete estacionados na frente, e luzes acesas à noite. Era uma casa grande com muitas janelas. Eu tentava enxergar o lado de dentro, mas estavam sempre cobertas. Às vezes se passavam meses até que eu visse outro carro ali parado. Quem morava ali? Perguntei para o meu pai quando eu tinha 10 anos. Ele resmungou e abriu outra cerveja. Quem morava ali? Perguntei para minha mãe quando ela chegou do trabalho. Não sei, respondeu ela, tocando na minha orelha. Já não tinha ninguém quando viemos para cá. Nunca perguntei para mais ninguém. Disse a mim mesmo que não o fiz porque o mistério é melhor que a realidade. Nunca perguntei por que nos mudamos para Green Creek quando eu tinha 3 anos. Nunca perguntei se eu tinha avós ou primos. Sempre fomos apenas nós 3, até sermos apenas nós 2.
Acha que ele vai voltar? Perguntei a Gordon quando tinha 14 anos. Merda de computadores malditos, resmungou Gordon, apertando mais um botão do Neshik acoplado ao carro. Tudo tem que ser feito com computadores. Apertou outro botão e a máquina apitou furiosamente para ele. Não posso simplesmente abrir e descobrir por minha conta. Não, tenho que usar códigos de diagnósticos porque é tudo automatizado. O vovô podia simplesmente escutar o motor e dizer qual era o problema. Peguei o Neshik da mão dele e acionei a tela correta. Achei o código e devolvi para ele. Conversor catalítico. Eu já sabia disso, falou com uma carranca. Vai ser caro. Eu sei. O Sr. Fordham não tem condições de pagar. Eu sei. Você não vai cobrar o preço total, vai? Porque Gordon era esse tipo de pessoa. Ele cuidava dos outros, mesmo que não quisesse que ninguém ficasse sabendo disso. Ele disse, não, X. Ele não vai voltar. Coloque isso na empilhadeira, tá? Mamãe estava sentada à mesa da cozinha, com vários papéis espalhados ao seu redor. Parecia triste. Fiquei nervoso. Mais coisas de banco? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Não. Então, X. Ela pegou a caneta e começou a assinar. Parou antes de terminar a primeira letra. Repousou novamente a caneta. Olhou para mim. Vou ser correta com você. Eu sei. Porque sabia mesmo. Ela pegou a caneta e assinou. E assinou de novo. E de novo. E de novo. Também rubricou algumas vezes. Quando acabou ela disse, pronto. Ela riu e se levantou e pegou minha mão e dançamos pela cozinha ao som de uma música que nenhum dos dois podia escutar. Após um tempo, ela saiu. Já estava escuro quando olhei para os papéis sobre a mesa. Eram de divórcio. Ela voltou a usar o nome de solteira. Calavai. Perguntou se eu também gostaria de mudar o meu. Respondi que não. Eu faria de Matheson um bom nome. Ela pensa que não vi suas lágrimas quando eu disse isso. Mas vi. Eu me sentei no refeitório. Estava barulhento. Não conseguia me concentrar. Minha cabeça doía. Um cara chamado Clint passou pela minha mesa com seus amigos. Eu estava sozinho. Ele disse, retardado de merda. Os amigos dele riram. Levantei e vi o medo em seus olhos. Eu era maior do que ele. Virei e saí, porque minha mãe havia me dito que eu não podia mais brigar. Clint disse alguma coisa por trás de mim e os amigos riram outra vez. Eu disse a mim mesmo que, quando tivesse amigos, não seríamos maldosos como eles. Ninguém me incomodou quando me sentei lá fora. Foi quase bom. Meu sanduíche estava gostoso. Às vezes eu caminhava no bosque. As coisas eram mais claras lá. As árvores balançavam ao vento. Os pássaros me contavam histórias. Não me julgavam. Um dia peguei um graveto e fingi que era uma espada. Saltei sobre um riacho, mas era muito largo e molhei os pés. Deitei-me no chão e fiquei olhando o céu através das árvores enquanto esperava minhas meias secarem. Enfiei os dedos na terra. Uma libélula pousou em uma pedra perto da minha cabeça. Era verde e azul. Suas asas tinham veias azuis. Seus olhos eram pretos e brilhantes. Ela voou embora e fiquei imaginando quanto tempo ela viveria. Alguma coisa se moveu à minha direita. Olhei naquela direção e ouvi um rosnado. Pensei que deveria correr, mas meus pés não funcionaram. Nem minhas mãos. Não queria abandonar minhas meias. Então, em vez disso, falei, olá. Não obtive resposta, mas sabia que havia algo ali. Eu sou o Oxis. Está tudo bem. Uma lufada de ar. Como um suspiro. Eu disse que gostava do bosque. Tive um vislumbre de preto, mas logo desapareceu. Quando cheguei em casa, meu cabelo estava sujo de folhas e havia um carro estacionado na frente da casa do fim da rua. No dia seguinte tinha desaparecido. Naquele inverno saí da escola e fui para o restaurante. Eram as férias de Natal. 3 semanas de nada além da oficina pela frente, e eu estava feliz. Já tinha voltado a nevar quando abri a porta do oásis. O sino da entrada tocou. Uma palmeira inflável ficava perto da porta. Um sol de papel machê se pendurava do teto. 4 pessoas estavam sentadas ao balcão tomando café. Cheirava a gordura. Eu adorava. Uma garçonete chamada Jane estourou uma bola de chiclete e sorriu para mim. Eu estava 2 séries abaixo dela. Às vezes ela também sorria para mim na escola. Oi, Oxis, cumprimentou ela. Oi, frio lá fora? Dei de ombros. Seu nariz está vermelho, disse ela. Ah, ela riu. Com fome? Estou. Sente-se. Vou te trazer um café e avisar para sua mãe que você está aqui. Eu me sentei à minha mesa, no fundo. Não era minha mesa de verdade, mas todo mundo sabia que era. Maggie,
Avisou Jenny na cozinha. Ox está aqui. Ela deu uma piscadela para mim enquanto levava um prato de torrada e ovo para o Sr. March, que flertava com um sorriso malicioso, apesar de já ter 84 anos. Jenny riu para ele, e ele comeu os ovos. Colocou ketchup neles. Achei estranho. Oi, disse minha mãe, colocando um café na minha frente. Oi. Ela passou os dedos pelo meu cabelo, tirando os flocos de neve. Eles derreteram nos meus ombros. Foi bem nas provas? Acho que sim. Estudamos o suficiente? Talvez. Mas me esqueci quem foi Stonewall Jackson. Ela suspirou. Ox, tudo bem, falei para ela. Acertei o resto. Promete? Prometo. E ela acreditou. Por que não menti? Com fome? Estou. Posso comer. O sino tocou lá em cima. E um homem entrou. Ele parecia ligeiramente familiar, mas eu não sabia dizer onde o tinha visto antes. Ele tinha a idade de Gordon e era forte. E grande. Tinha uma barba clara e volumosa. Passou uma mão na cabeça raspada. Fechou os olhos e respirou fundo. Expirou lentamente. Abriu os olhos e juro que eles brilharam, mas tudo que vi foi o azul novamente. Só um instante, Ox, disse minha mãe. Ela foi falar com o homem e fiz o meu melhor para não olhar. Ele era um estranho, sim, mas havia algo mais. Pensei no assunto enquanto tomava um gole de café. Ele se sentou à mesa ao lado da minha. Estávamos um de frente para o outro. Ele sorriu levemente para mim. Tinha um sorriso bonito, claro e cheio de dentes. Minha mãe lhe entregou um cardápio e disse que já voltava. Já dava para ver Jane espiando da cozinha, olhando para o sujeito. Ela ajeitou os seios, passou os dedos pelos cabelos e pegou o bule de café. Pode deixar comigo, murmurou ela. Minha mãe revirou os olhos. Ela foi encantadora. O homem sorriu com educação. Jane encostou na mão dele, apenas um leve toque com as unhas. Ele pediu uma sopa. Ela riu. Ele pediu creme e açúcar para o café. Ela disse que se chamava Jane. Ele pediu mais um guardanapo. Ela deixou a mesa parecendo ligeiramente decepcionada. Uma refeição e um espetáculo, murmurei. Ele sorriu para mim como se tivesse escutado. Já sabe o que quer, garoto? Minha mãe perguntou ao voltar. Hambúrguer, pode deixar, bonitão. Sorri porque a adorava. O homem olhou para minha mãe enquanto ela se afastava. Suas narinas se dilataram. Olhou de volta para mim. Inclinou a cabeça. As narinas se dilataram de novo, como se ele estivesse farejando. Sentindo um cheiro, imitei o gesto e cheirei o ar. Parecia igual para mim. Como sempre, o sujeito riu e balançou a cabeça. Não é nada ruim, falou ele. Sua voz era grossa e gentil. Aqueles dentes brilharam outra vez. Que bom, respondi. Sou o Mark. Ox. Ele ergueu uma sobrancelha. Sério? Oxnard. Dei de ombros. Todo mundo me chama de Ox. Ox, repetiu ele. Nome forte. Forte como um boi. Sugere. Ele riu. Já ouviu muito essa? Acho que sim. Ele olhou pela janela. Eu gosto daqui. Havia tão mais sendo dito nessas palavras, mas nem passei perto de compreender. Eu também. Minha mãe diz que as pessoas não ficam aqui. Você está aqui, respondeu ele, e soou profundo. Estou. Aquela é a sua mãe? Ele acenou com a cabeça para a cozinha. É. Então ela está aqui. Talvez as pessoas nem sempre fiquem aqui, mas algumas ficam. Ele olhou para as próprias mãos. E talvez possam voltar. Tipo voltar para casa? Perguntei. O sorriso voltou. Sim, Ox. Tipo voltar para casa. Isso, tem cheiro disso aqui. Casa. Eu sinto o cheiro de bacon, falei timidamente. Mark riu. Sei que sente. Tem uma casa. No bosque. No final da McCarthy. Está vazia agora. Conheço essa casa. Eu moro ali pertinho. Ele assentiu com a cabeça. Achei que pudesse conhecer. Explica por que você sente cheir. Jenny voltou. Trouxe a sopa de Mark. Ele voltou a ser educado, e nada mais. Não como foi comigo. Abri a boca para perguntar uma coisa, qualquer coisa, a ele quando minha mãe reapareceu. Deixe-o comer, censurou-me ela ao colocar o prato na minha frente. Não é educado interromper o jantar de alguém. Mas eu. Tudo bem, disse Mark. Eu é que estava sendo intrometido. Mamãe pareceu cautelosa. Se está dizendo. Mark concordou com a cabeça e tomou a sopa. Fique aqui até eu terminar, orientou mamãe.
Não quero que vá andando para casa assim. É só até às 6. Talvez possamos ver um filme quando chegarmos em casa? Tudo bem. Prometi a Gordon que iria até a oficina amanhã cedo. Nada de descanso para nós, não é? Ela me deu um beijo na testa e saiu. Eu queria fazer mais perguntas a Mark, mas me lembrei dos meus modos. Em vez disso, comi meu hambúrguer. Estava um pouco queimado, exatamente como eu gosto. Gordon? Perguntou Mark. Foi quase como uma pergunta, mas também como se ele estivesse testando o nome em voz alta. Seu sorriso estava triste agora. Meu chefe. Ele é dono da oficina. É mesmo, disse Mark. Quem poderia imaginar? Imaginar o quê? Certifique-se de estar sempre perto dela, aconselhou Mark em vez de responder. Sua mãe. Olhei para ele. Ele parecia triste. Somos só nós dois, contei a ele baixinho, como se fosse um grande segredo. Mais um motivo. Mas as coisas vão mudar. Eu acho. Para você e para ela. Para todos nós. Ele limpou a boca e pegou a carteira, retirando uma nota dobrada e deixando-a sobre a mesa. Ele se levantou e vestiu novamente o casaco. Antes de sair, olhou para mim. Nós o veremos em breve, Oshis. Quem? Minha família. A da casa? Ele assentiu com a cabeça. Acho que está quase na hora de voltar para casa. Podemos, eu me contive porque era apenas um garoto. O quê, Oshis? Ele parecia curioso. Podemos ser amigos quando você voltar para casa? Não tenho muitos deles. Não tinha nenhum além de Gordon e da minha mãe, mas não queria assustá-lo. Ele cerrou a mão em um punho ao lado do corpo. Não muitos? Perguntou. Eu falo muito devagar, expliquei, olhando para as minhas próprias mãos. Ou não falo nada. As pessoas não gostam disso. Nem de mim, mas eu já tinha falado demais. Não há nada de errado com o jeito que você fala. Talvez. Se muitas pessoas dissessem isso, tinha que ter alguma verdade. Oshis, vou te contar um segredo. Tudo bem? Claro. Fiquei feliz porque amigos compartilham segredos, então talvez isso significasse que éramos amigos. São sempre as pessoas mais quietas que têm as melhores coisas para dizer. E, sim, acho que seremos amigos. Ele então saiu. Não voltei a ver meu amigo por 17 meses. Naquela noite, enquanto estava deitado esperando o sono, ouvi um uivo nas profundezas do bosque. Cresceu como uma canção, até eu ter certeza de que era tudo que eu poderia um dia querer cantar. O som continuou e só conseguia pensar em casa, casa, casa. Em algum momento ele parou e eu dormi. Depois disse a mim mesmo que era apenas um sonho. Aqui, disse Gordon no meu aniversário de 15 anos. Ele colocou um pacote mal embrulhado nas minhas mãos. Tinha um boneco de neve estampado. Outros funcionários da oficina estavam lá. Rico. Tanner. Chris. Todos jovens e alertas e vivos. Amigos do Gordon que cresceram com ele em Green Creek. Estavam todos sorrindo para mim, à espera. Como se soubessem de um grande segredo que eu não conhecia. Estamos em maio, falei. Gordon revirou os olhos. Abra logo essa merda. Ele se acomodou em sua velha cadeira atrás da oficina e deu uma tragada forte no cigarro. Suas tatuagens pareciam mais coloridas do que o normal. Fiquei imaginando se ele as teria retocado recentemente. Rasguei o papel, fez barulho. Queria saborear o momento porque eu não ganhava muitos presentes, mas não consegui. Foram apenas alguns segundos, mas pareceram uma eternidade. Isso, falei quando vi o que era. Isso era reverência. Era graça. Era beleza. Fiquei pensando se isso significava que eu finalmente podia respirar. Como se tivesse encontrado meu lugar neste mundo que eu não entendia. Bordadas. Vermelhas. Brancas. Azuis. 2 letras, perfeitamente costuradas. Oshis, dizia a camisa de trabalho. Como se eu tivesse relevância. Como se eu significasse alguma coisa. Como se eu fosse importante. Homens não choram. Meu pai me ensinou isso. Homens não choram porque não têm tempo para chorar. Eu não devia ser um homem ainda, porque chorei. Abaixei a cabeça e chorei. Rico tocou meu ombro. Tanner afagou minha cabeça. Chris tocou sua bota de trabalho na minha. Eles ficaram ao meu redor. Por cima de mim. Me escondendo, caso alguém entrasse e visse as lágrimas. Então Gordon colocou a testa na minha e disse, você agora é nosso. Algo floresceu em mim e me aqueceu. Foi como se o sol tivesse explodido no meu peito, e eu me senti mais vivo do que nunca. Em seguida, me ajudaram a vestir a camisa. Serviu perfeitamente. Fiz uma pausa para um cigarro com Gordon naquele inverno. Posso fumar um?
Ele deu de ombros. Não conte para sua mãe. Ele abriu a caixa e pegou um para mim. Ergueu o isqueiro e cobriu a chama para protegê-la do vento. Coloquei o cigarro na boca e o aproximei do fogo. Traguei. Queimou. Tossi. Meus olhos se encheram d'água e uma fumaça cinza saiu do meu nariz e da minha boca. A segunda tragada foi mais fácil. O pessoal riu. Pensei que talvez fossemos amigos. Às vezes eu achava que estava sonhando, mas então percebia que na verdade estava acordado. Estava ficando mais difícil acordar. Gordon me fez parar de fumar 4 meses depois. Disse que era para o meu próprio bem. Falei que era porque ele não queria mais que eu roubasse os cigarros dele. Ele me segurou por trás da cabeça e me mandou trabalhar. Não fumei mais depois disso. Ainda éramos todos amigos. Uma vez perguntei a ele sobre as tatuagens, as formas, os padrões. Como se fossem uma estampa. Cheias de cores fortes e símbolos estranhos que eu achava que deveriam ser familiares. Como se estivessem na ponta da língua. Eu sabia que subiam pelos seus braços. Não sabia o quanto iam além disso. Ele disse, todo mundo tem um passado, Ox. Elas são o seu? Ele desviou o olhar. Algo do tipo. Fiquei imaginando se eu algum dia marcaria meu passado em formas e curvas e cores na pele. 2 coisas aconteceram no meu aniversário de 16 anos. Fui oficialmente contratado pela oficina do Gordon. Ganhei um cartão de visitas e tudo mais. Preenchi formulários fiscais com os quais Gordon me ajudou porque eu não conseguia entendê-los. Naquela vez não chorei. O pessoal me cumprimentou, e eles brincaram sobre não trabalharem mais em uma oficina com trabalho infantil. Gordon me deu cópias das chaves da loja e sujou meu rosto de graxa. Apenas sorri para ele. Acho que nunca o vi tão feliz. Fui para casa naquela tarde e disse a mim mesmo que agora eu era um homem. Então a segunda coisa aconteceu. A casa vazia no fim da rua não estava mais vazia e havia um menino na estrada de terra no bosque. Tornado bolhas de sabão. Caminhei pela rua em direção à casa. Estava quente, então tirei minha camisa de trabalho. Mantive a camiseta branca. Uma brisa esfriou minha pele. As chaves da oficina pesavam no meu bolso. Peguei-as e olhei para elas. Nunca tinha tido tantas chaves antes. Eu me senti responsável por alguma coisa. Coloquei-as de volta no bolso. Não queria correr o risco de perdê-las. Então ele disse, ei! Olá! Você! Oi, cara! Levantei o olhar. Havia um menino na estrada de terra, olhando para mim. Seu nariz estava contraído e os olhos, arregalados. Eram azuis e brilhantes. Cabelos curtos e louros. Pele bronzeada, quase tanto quanto a minha. Ele era jovem e pequeno, e fiquei imaginando se eu estava sonhando outra vez. Olá, falei. Quem é você? Perguntou. Sou o Ox. Ox? Ox. Você está sentindo esse cheiro? Farejei o ar. Não senti nenhum cheiro que não o do bosque. Sinto o cheiro das árvores, respondi. Ele balançou a cabeça. Não, não, não. É alguma coisa maior. Ele caminhou na minha direção, arregalando os olhos. Em seguida, estava correndo. Não era grande. Não podia ter mais de 9 ou 10 anos. Ele colidiu contra minhas pernas, e eu mal dei um passo para trás. Ele começou a me escalar, prendendo as pernas nas minhas coxas e subindo até os braços estarem em volta do meu pescoço e nos encontrarmos cara a cara. É você! Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu o quê? Ele estava nos meus braços agora. Eu não queria que ele caísse. Pegou meu rosto nas mãos e apertou minhas bochechas. Por que você tem esse cheiro? Exigiu saber. De onde veio? Você mora na floresta? O que é você? Nós acabamos de chegar aqui. Finalmente. Onde fica a sua casa? Ele encostou a testa na minha e respirou fundo. Não entendo. Exclamou. O que é isso? E então já estava subindo nos meus ombros, os pés pressionando meu peito e pescoço, até chegar às minhas costas com os braços em volta do meu pescoço e o queixo apoiado em meu ombro. Temos que procurar minha mãe e meu pai, falou. Eles vão saber o que é. Eles sabem tudo. Ele era um tornado de dedos e pés e palavras. Fui consumido pela tempestade. Suas mãos estavam nos meus cabelos, puxando minha cabeça para trás enquanto dizia que morava na casa no fim da rua. Que tinham chegado hoje. Que tinham vindo de muito longe. Ficou triste por ter deixado os amigos para trás. Tinha 10 anos. Gostaria de ser grande como eu quando crescesse. Eu gostava de quadrinhos? Gostava de purê de batata? O que era a oficina do Gordon? Eu trabalhava com Ferraris? Eu já tinha explodido algum carro? Ele queria ser astronauta.
ou arqueólogo. Mas não poderia ser nenhuma dessas coisas, pois um dia teria de ser líder. Parou de falar por um tempinho depois dessa. Seus joelhos espetavam minhas laterais. As mãos envolviam meu pescoço. O simples peso dele era quase demais para mim. Passamos pela minha casa. Ele me fez parar para poder ver. Não desceu das minhas costas. Em vez disso, eu o levantei mais alto para que ele pudesse ver. Você tem seu próprio quarto? Perguntou. Tenho. Agora somos só eu e minha mãe. Ele ficou quieto. Em seguida, desculpa, tínhamos acabado de nos conhecer. Ele não tinha por que se desculpar. Pelo quê? Pelo que quer que tenha te deixado triste. Como se ele soubesse o que eu estava pensando. Como se soubesse como eu me sentia. Como se ele estivesse aqui e fosse real. Eu sonho, falei. Às vezes parece que estou acordado. E aí não estou. E ele disse, você está acordado agora. Oxis, oxis, oxis. Não está vendo? Vendo o quê? Ele sussurrou, como se falar mais alto pudesse tornar mentira. Nós moramos pertinho um do outro. Voltamo-nos para casa no fim da rua. A tarde estava se esgotando. As sombras se expandiam. Caminhamos entre as árvores, e mais à frente havia luzes. Luzes fortes. Um farol chamando alguém para casa. 3 carros. Um SUV. 2 caminhões. Todos tinham menos de 1 ano. Todos tinham placa do estado do Maine. 2 caminhões de mudança de 9 metros. E as pessoas? Todas de pé. Observando. Esperando. Como se soubessem que vínhamos. Como se tivessem nos escutado de longe. 2 deles eram mais jovens. Um dos caras tinha a minha idade. O outro era talvez um pouco mais novo. Eram louros e menores do que eu, mas não muito. Tinham olhos azuis e expressões curiosas. Pareciam um tornado nas minhas costas. Havia uma mulher. Mais velha. Com os mesmos tons dos outros. Tinha postura régia, e fiquei imaginando se já tinha visto alguém mais belo. Tinha olhos gentis, porém cautelosos. Estava tensa, como se pronta para se mover a qualquer instante. Havia um homem ao lado dela. Era mais escuro do que o resto. Era feroz e agourento, e a única coisa em que eu conseguia pensar era respeito, 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 apesar de nunca o ter visto antes. A mão dele estava nas costas da moça, e ao lado deles estava, Mark? Falei. Ele parecia exatamente igual. Mark sorriu. Oxis. Que prazer encontrá-lo novamente. Vejo que fez um novo amigo. Ele parecia satisfeito. O menino nas minhas costas começou a descer. Soltei suas pernas e ele caiu atrás de mim. Ele agarrou minha mão e começou a me puxar em direção às belas pessoas, como se eu precisasse estar ali. Começou a se agitar como uma tempestade outra vez, a voz se elevando e diminuindo, as palavras forçosamente pontuadas sem qualquer padrão. Mãe! Mãe! Você precisa cheirá-lo. É como, nem sei como é. Eu estava passeando pelo bosque para fazer o reconhecimento do nosso território para poder ser que nem o papai, e aí, uau! Aí ele estava ali, e no começo não me viu porque estou ficando tão bom na caça. Eu estava todo roar e grr, mas aí senti o cheiro outra vez e era ele e foi um cabum. Nem sei, nem sei. Você precisa sentir o cheiro dele e depois me contar porque parece bengalinhas doces e pinhas e épico e incrível. Todos o encararam como se tivessem encontrado algo inesperado. Mark tinha um sorriso secreto no rosto, escondido pela mão. É mesmo? Indagou a mulher finalmente. Sua voz tremulava como algo frágil. Roar grr cabum? E os cheiros? Gritou ele. Não podemos nos esquecer deles, disse suavemente o homem ao lado dela. Bengalinhas doces e pinhas e épico e incrível. Não contei para vocês? Perguntou Mark para eles. Oxis é diferente. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Mas isso não era nada de novo. Fiquei imaginando se tinha feito algo de errado. Eu me senti mal. Tentei puxar a mão, mas o menino não soltava. Ei, falei para ele. Ele olhou para mim, seus olhos azuis arregalados. Oxis, começou ele. Oxis, eu preciso te mostrar as coisas. Que coisas? Tipo, eu não, ele estava atabalhoado. Tipo tudo. Você acabou de chegar aqui, afirmei. Eu me sentia deslocado. Você não precisa. Eu não sabia o que estava tentando dizer. As palavras me faltavam. Era por isso que eu não falava. Era mais fácil. Joe, disse o homem.
Dê um tempinho a OX, tudo bem? Mas pai, Joseph. Soou quase como um rosnado. O menino, Joe, pensei, Joseph, suspirou e soltou minha mão. Dei um passo para trás. Sinto muito, desculpei-me. Ele simplesmente apareceu e não tive nenhuma intenção. Tudo bem, OX, falou Mark, descendo da varanda. Essas coisas podem ser um pouco demais. Que coisas? Perguntei. Ele deu de ombros. A vida. Você disse que poderíamos ser amigos. Disse. Demoramos um pouco mais do que eu esperava para voltar. Atrás dele a mulher abaixou a cabeça e o homem desviou o olhar. A mão de Joe voltou lentamente para a minha, e foi então que eu soube que eles tinham perdido alguma coisa, embora não soubesse o que. Ou nem mesmo como sabia disso. Este é Joe, disse Mark, passando por eles. Mas acho que já sabe disso. Talvez, respondi. Não peguei o nome. Ele estava falando demais. Todos me olharam outra vez. Eu não estava falando demais, resmungou Joe. Você fala demais. Com seu rosto. Mas não saiu de perto de mim. Chutou a terra com os sapatos. Um deles estava prestes a desamarrar. Havia uma joaninha em um dente de leão, vermelha e preta e amarela. Uma brisa soprou e ela voou para longe. Joe, falei, experimentando o nome. Ele sorriu e olhou para mim. Oi, OX. OX. Tem uma coisa que eu... Ele se interrompeu, dando uma olhada para o pai antes de suspirar outra vez. Tá bom, disse ele, e não sei a quem se dirigia. Estes são os irmãos dele, continuou Mark. Carter. O da minha idade. Ele sorriu e acenou. Kelly. O mais novo dos dois. Entre Carter e Joe. Ele assentiu com a cabeça para mim, parecendo um pouco entediado. Com isso, restavam dois. Não me assustavam, mas eu tinha a impressão de que deveriam. Esperei por Mark, mas ele continuou quieto. Em algum momento a mulher disse, você é estranho, OX. Sim, senhora, respondi, porque minha mãe me ensinou a ser respeitoso. Ela riu. Achei lindo. Sou Elizabeth Bennet. Este é meu marido, Thomas. Você já conhece o irmão dele, Mark. Parece que seremos vizinhos. É um prazer conhecê-la, falei, porque minha mãe me ensinou a ser educado. E me conhecer? Perguntou Joe, puxando minha mão. Olhei para ele. É um prazer conhecê-lo também. O sorriso voltou. Quer ficar para jantar? Convidou Thomas, me observando com cuidado. Pensei sim e não ao mesmo tempo. Fez minha cabeça doer. Minha mãe está chegando. Vamos jantar juntos hoje porque é meu aniversário. Fiz uma careta. Não era isso que eu queria dizer. Joe arfou. Quê? Por que você não me contou? Mãe. É aniversário dele. Ela pareceu se divertir quando disse, estou bem aqui, Joe. Ouvi. Parabéns, OX. Quantos anos você faz? 16. Todos estavam olhando para mim. Minha nuca suava. O ar estava quente. Legal, disse Carter. Eu também. Joe encarou, exibindo os dentes. Eu o encontrei primeiro. Colocou-se na minha frente, como se bloqueasse Carter. Chega, ordenou o pai, a voz um pouco mais grossa. Mas, ei, falei para Joe. Ele me encarou com olhos frustrados. Está tudo bem, assegurei. Escute o seu pai. Ele suspirou e assentiu com a cabeça, apertando novamente a minha mão. Seu sapato desamarrou quando ele chutou o dente de leão. Tenho 10 anos, murmurou finalmente. E sei que você é velho, mas o encontrei primeiro, então você tem que ser meu amigo primeiro. Desculpe, pai. Então ele falou, só quero te dar um presente. Você já deu, respondi. E acho que nunca vi um sorriso tão brilhante quanto o dele naquele instante. Despedi-me e sei que ficaram me observando à medida que eu me afastava. Alguém se mudou para lá? Perguntou minha mãe ao chegar em casa. Sim. Os Bennet. Você os conheceu? Ela pareceu surpresa. Sabia que eu não falava com ninguém, se pudesse evitar. Conheci. Ela esperou. E aí? Levantei o olhar do meu livro de história. As provas eram na semana seguinte e eu não estava pronto para algumas. E aí? Repetiu ela, então revirou os olhos. Eles são gentis? Acho que sim. Eles têm, pensei no que eles tinham. O quê? Filhos. Um tem a minha idade. Os outros são mais novos. E por que esse sorriso? Por causa de um tornado, falei sem intenção. Ela beijou minha cabeça. E eu pensava que ficando mais velho você falaria coisas com mais sentido. Feliz aniversário, OX. Jantamos naquela noite.
Bolo de carne. Meu prato favorito, só para mim. Rimos juntos. Era algo que não fazíamos havia um tempo. Ela me deu um presente embrulhado nos quadrinhos do jornal de domingo. Um manual do Buick 1940, velho e gasto. A capa era laranja. Era mofado e maravilhoso. Ela disse que viu no brechó e pensou em mim. Havia algumas calças novas de trabalho. As minhas estavam começando a se desintegrar, e tinha também um cartão. Com um lobo na frente, uivando para a lua. Do lado de dentro, uma piada. Como se chama um grupo de lobos que desapareceu? Lobis somem. Abaixo ela havia escrito 8 palavras. Este ano vai ser melhor. Com amor, mamãe. Ela desenhou corações em volta da palavra amor, tão finamente traçados que pareciam poder voar só com a minha respiração. Lavamos a louça enquanto seu velho rádio tocava na janela aberta sobre a pia. Ela cantarolava baixinho enquanto respingava água em mim, e eu imaginava porque meu cheiro era de bengalinhas doces e pinhas. De incrível e épico. Tinha uma bolha de sabão no nariz dela. Ela disse que havia uma na minha orelha. Peguei-a pela mão e a girei em um círculo enquanto a música acelerava. Seus olhos brilhavam e ela disse, você vai fazer alguém muito feliz um dia. E mal posso esperar para ver isso acontecer. Fui para a cama e pela janela vi as luzes acesas na casa do fim da rua. Fiquei pensando sobre eles. Os Bennett. Alguém, dissera minha mãe. Fazer alguém muito feliz, não uma moça. Mas alguém. Fechei os olhos e dormi. Sonhei com tornados. Lobo de pedras de Nashor. Tá bonito, papi, disse Rico quando cheguei ao trabalho no dia seguinte. De onde vem toda essa energia? Era domingo, dia do Senhor, como me ensinaram, mas concluí que o Senhor não se importaria que eu viesse para este local de louvor em vez do dele. Tinha aprendido minha fé na oficina do Gordon. Deve ser uma bela garota, falou Tanner de onde estava, curvado sobre um SUV ridículo que tinha controle de voz para a ignição. Ele agora é um homem de verdade. Pegou alguma desconhecida de 16 anos ontem? Eu estava acostumado ao seu jeito rude. Eles não tinham mais intenções. Mas isso não impediu que eu enrubescesse por completo. Não, respondi. Nada disso. Ah, disse Rico, chegando perto de mim, rebolando os quadris de forma obscena. Olha esse rubor. Ele passou os dedos pelo meu cabelo, o polegar na minha orelha. Ela é bonita, papi? Não tem garota nenhuma. Ah. Um garoto, então? Não temos preconceito nenhum aqui na casa de Gordon. Eu o empurrei para longe e ele riu e riu. Chris? Perguntei. Está com a mãe, respondeu Tanner. A coisa do estômago outra vez. Ela está bem? Rico deu de ombros. Talvez. Ainda não sei. X! Gritou Gordon lá do escritório. Venha já aqui. Oi, falou Rico com um sorrisinho. Cuidado, papi. Tem alguém de mau humor hoje. E parecia mesmo. A voz ríspida e forçada. Fiquei preocupado. Não com ele. Comigo. Ele só está irritado porque Oshis precisa de folga na semana que vem por causa da escola, murmurou Tanner. Sabe como ele fica quando Oshis não está aqui? Eu me senti péssimo. Talvez eu possa. Fique com essa sua boca calada, disse Rico, pressionando os dedos nos meus lábios. Dava para sentir o gosto do óleo. Você precisa se concentrar na escola e Gordon que lide com isso. Educação é mais importante do que os chiliques dele. Está claro? Assenti com a cabeça e ele abaixou os dedos. Vamos ficar bem, garantiu Tanner. Faça suas provas e teremos todo o verão, certo? X! Rico murmurou alguma coisa em espanhol que soou como se estivesse chamando Gordon de um ditador babaca de merda. Descobri que tinha facilidade para entender xingamentos em espanhol. Fui até o fundo da oficina, onde Gordon se encontrava no escritório. Sua testa estava franzida enquanto ele fazia sua digitação com um dedo só. Tanner chamava de catar milho. Gordon não achava graça. Feche a porta, ordenou, sem olhar para mim. Obedeci e me sentei na cadeira vazia em frente à escrivaninha dele. Ele não disse nada, então achei que coubesse a mim começar. Às vezes Gordon era assim. Você está bem? Ele fez uma careta para a tela do computador. Estou. Inquieto demais para quem está bem. Você não é engraçado, X. Dei de ombros. Tudo bem. Eu sabia que não era. Ele suspirou e passou a mão no rosto. Desculpe, murmurou. Tudo bem. Finalmente olhou para mim. Não quero você aqui na semana que vem. Tentei não demonstrar tristeza, mas acho que não consegui. Certo. Ele pareceu magoado. Caramba, X, não é nada disso. Você tem as provas finais na semana que vem. Eu sei.
E você sabe que parte do acordo com sua mãe é que, se suas notas forem afetadas, você não pode trabalhar aqui. Eu sei. Eu estava irritado e não tinha como disfarçar. Não quero, só, resmungou ele, e se recostou na cadeira. Sou péssimo nisso. No quê? Ele fez um gesto entre nós dois. Nessa coisa toda. Você não é mau, falei baixinho. Essa coisa. Meu irmão ou pai. Não dissemos. Não precisávamos. Ambos sabíamos o que era. Era mais fácil o constrangimento. Porque éramos homens. Ele estreitou os olhos. Como estão as notas? BS. 1C. História? A porra do Stonewall Jackson. Ele soltou uma risada longa e alta. Era raro Gordon rir, mas quando acontecia era sempre uma risada expressiva. Não deixe sua mãe ouvi-lo falar assim. Nunca na vida. Tempo integral no verão? Sorri para ele. Mal podia esperar pelos dias longos. Claro, Gordon. Vou te dar muito trabalho, Oshis. As linhas na testa dele suavizaram. Ainda posso passar aqui na semana que vem? Perguntei. Não vou. Palavras. Palavras eram minhas inimigas. Como dizer que aqui era o lugar onde eu me sentia mais seguro? Aqui era onde mais me sentia em casa. Aqui era onde eu não seria julgado. Eu não era porra de um retardado aqui. Não era um desperdício de tempo ou espaço. Queria dizer muito, tanto, e descobri que de fato não conseguia falar nada. Mas era o Gordon, então eu não precisava. Ele pareceu aliviado, apesar de manter a voz firme por uma questão de aparência. Nada de trabalhar na oficina. Você vem para cá e estuda. Nada de gracinhas. Estou falando sério, Oshis. Chris ou Tanner podem ajudá-lo com a porra do Stonewall Jackson. Eles sabem essas coisas melhor do que eu. Não pergunte ao rico. Com ele não vai conseguir nada. O nó no meu peito se desfez. Obrigado, Gordon. Ele revirou os olhos. Saia daqui. Você tem trabalho a fazer. Fiz uma continência, algo que sabia que ele detestava. E como eu estava com um excelente humor, fingi não escutar quando ele murmurou. Estou orgulhoso de você, garoto. Mais tarde me lembrei de ter esquecido de contar a ele sobre os Bennett. Caminhei para casa. Os raios de sol eram filtrados pelas árvores, deixando pequenas sombras em formato de folhas na minha pele. Fiquei imaginando qual seria a idade dessa floresta. Achava que fosse muito antiga. Joe esperava por mim na estrada de terra onde tínhamos nos encontrado na véspera. Ele se contorcia, os olhos arregalados. As mãos estavam escondidas atrás do corpo. Eu sabia que era você. Disse. A voz soou aguda e triunfante. Estou cada vez melhor interrompeu-se com uma tosse. Eminência fazer coisas. Tipo, saber que você está aí. Que bom, respondi. Melhorar é sempre bom. Seu sorriso era brilhante. Estou sempre melhorando. Serei o líder, um dia. De quê? Os olhos se arregalaram outra vez. Merda. Que? Presentes. Franzi o senho. Presentes? Bem, um presente. Para quê? Você? Ele apertou os olhos para mim. Você. Enrubesceu ferozmente. O rubor era cheio de bolinhas e ia até o cabelo. Olhou para o chão. De aniversário, murmurou. O pessoal da oficina tinha me dado presentes. Minha mãe também. Fora isso, ninguém nunca deu. Era algo que amigos faziam. Ou família. Falei. Uau, uau. É isso que você está escondendo? Ele ficou ainda mais vermelho e evitou meu olhar. Acenou com a cabeça uma vez. Dava para ouvir os pássaros acima de nós. Eles tinham cantos longos e sonoros. Dei a ele o tempo necessário. Não demorou muito. Pude ver a decisão inundá-lo, enrijecendo seus ombros. Mantendo a cabeça erguida. Marchando para frente. Não sei o que ele lideraria um dia, mas se sairia bem. Torci para que se lembrasse de ser gentil. Ele estendeu a mão. Tinha uma caixinha preta com um laço azul em volta. Por algum motivo eu estava nervoso. Não trouxe nada para você, sussurrei. Ele deu de ombros. Não é meu aniversário. Quando é? Agosto. O que você está, caramba? Pegue a caixa. Peguei. Era mais pesada do que imaginava. Coloquei a camisa de trabalho no ombro e ele se aproximou. Respirou fundo e fechou os olhos. Desamarrei o laço e lembrei de um vestido que minha mãe havia usado em um piquenique no verão em que completei 9 anos. Tinha lacinhos amarrados em laços maiores nas extremidades e ela ria enquanto me dava um sanduíche e salada de batatas.
Depois nos deitamos e fiquei procurando formas nas nuvens, e ela falou: dias como esses são meus favoritos, e eu respondi: os meus também. Ela nunca mais usou aquele vestido. Perguntei sobre ele uma vez. Ela disse que tinha rasgado sem querer. Ele não teve a intenção, disse ela. Senti uma raiva enorme e terrível com a qual eu não sabia o que fazer. Com o tempo passou. E agora esse laço? Eu o segurei na mão. Estava quente. Às vezes as pessoas ficam tristes, disse Joe, apoiando a testa no meu braço. Um ganido pareceu vir do fundo da garganta dele. E não sei o fazer para melhorar. É tudo que eu sempre quis. Fazer as coisas melhorarem. Abri a caixa. Havia um tecido preto de feltro cuidadosamente dobrado e arrumado. Parecia que tinha um grande segredo ali embaixo e a coisa que eu mais queria no mundo era descobri-lo. Abri o pano e lá dentro tinha um lobo feito de pedra. Os detalhes pareciam milagrosos em algo tão pequeno e pesado. O rabo volumoso curvado sobre o lobo, que estava sentado sobre as patas traseiras. As orelhas triangulares que achei que poderiam estar coçando. As patas individuais, com unhas afiadas e solas pretas. A inclinação da cabeça, expondo o pescoço, olhos fechados, focinho erguido enquanto o lobo uivava uma canção que eu podia ouvir mentalmente. A pedra era escura e por um instante imaginei qual seria a cor dele na vida real. Se teria manchas nas patas. Se as orelhas seriam pretas. Os pássaros cessaram o canto e fiquei imaginando se seria possível o mundo prender a respiração. Pensei no peso das expectativas. Pensei em muitas coisas. Peguei o lobo. Cabia perfeitamente na minha mão. Joe. Suei rouco. Oi? Você, e isso é para mim? É? Como se estivesse perguntando. Depois, mais seguro. É. Eu ia dizer para ele que era excessivo. Que não podia aceitar. Que jamais poderia dar a ele nada tão lindo porque as únicas coisas lindas que eu tinha não eram minhas para dar. Minha mãe. Gordon. Rico, Tanner e Chris. Eram as únicas coisas que eu tinha, mas ele esperava por isso. Dava para ver. Ele estava esperando a minha recusa. Minha devolução, e minha afirmação de que não podia aceitar. Suas mãos tremiam e os joelhos também. Ele estava pálido e mordendo o lábio. Eu não sabia o que dizer, então falei, provavelmente a coisa mais bonita que alguém já me deu. Obrigado. Sério? Perguntou ele, rouco. Sério. Então ele riu. A cabeça sacudiu para trás e ele riu e os pássaros voltaram e riram junto a ele. Aquele dia foi o primeiro em que entrei na casa do fim da rua. Joe me puxou pela mão, falando e andando e andando. Ele não pausou nem quando chegamos à minha casa. Passamos direto por ela sem nem hesitar. Os caminhões de mudança não estavam mais na frente da grande casa. A porta da frente estava aberta, e dava para ouvir música vindo do lado de dentro. Parei quando Joe tentou me puxar pela varanda. O que você está fazendo? Exigiu saber Joe, de um jeito que eu já reconhecia. Eu não sabia ao certo. Parecia grosseiro simplesmente entrar na casa de alguém. Eu tinha bons modos, mas até minhas solas dos pés estavam coçando para que eu desse mais um passo. E mais um. Eu sempre guerreava comigo mesmo por pequenas coisas. O que era certo ou errado? O que era aceitável ou inaceitável? Qual era o meu lugar e se eu pertencia? Eu me senti pequeno. Eles eram ricos. Os carros. A casa. Mesmo pelas janelas dava para ver coisas bonitas como sofás de couro escuro e móveis de madeira sem arranhões ou rachaduras. Tudo era doce, limpo e tão maravilhoso de olhar. Eu era Oxnard Matheson. Minhas unhas eram gordurosas e pretas. Minhas roupas estavam sujas de graxa. Minhas botas estavam arranhadas. Eu não tinha muita noção e, se fosse acreditar no meu pai, não tinha muito futuro. Minha cabeça não sabia sair do coração e eu era pobre. Não éramos miseráveis, mas quase isso. Não suportava a ideia de que isso fosse caridade. E não os conhecia. Os Bennett. Mark era meu amigo, e talvez Joe também, mas eu não sabia nada sobre eles. Mas Joe disse, está tudo bem, Ox. Como você soube? Respondi, porque eu não teria dado meu lobo para qualquer um. Ele ruborizou outra vez e desviou o olhar. Tive a impressão de ter deixado passar algo muito maior naquelas palavras. Elizabeth estava cantando uma velha canção de Dinah Shore que tocava em uma antiga vitrola. O disco estava arranhado e a música dava alguns pulos, mas ela sabia exatamente onde estavam as falhas e voltava a cantar no lugar certo. E Don't Mind Being Lonely, cantava com uma voz arfada. When My Heart Tells Me You Are Lonely 2.2. Meu Deus, doeu em mim. Ela se movia pela cozinha, seu vestido de verão rodando leve e solto. A cozinha era adorável.
toda de pedra e madeira escura. Tinha sido limpa recentemente e tudo brilhava como novo. Dava para ouvir os outros se movimentando no jardim. Riam e pareciam quase tranquilos. Dinah Shore deixou de ser solitária e Elizabeth olhou para nós. Você gosta dessa música? Perguntou ela. Assenti com a cabeça. Ela machuca, mas de um jeito bom. É sobre ficar para trás, explicou. Quando os outros vão para a guerra. Ficar para trás ou ser deixado para trás? Perguntei, pensando no meu pai. Elizabeth e Joe congelaram, as cabeças inclinadas para mim quase do mesmo jeito. Ah, Oxis, disse ela, e Joe pegou a minha mão. Existe uma diferença. Às vezes, você vai ficar para o jantar de domingo, falou ela. É uma tradição. Eu não tinha muitas tradições. Não quero incomodar ninguém. Vejo que abriu seu presente, continuou ela, como se eu não tivesse dito nada. Joe sorriu para a mãe. Ele amou. Eu disse que amaria. Ela olhou para mim. Ele estava tão preocupado. Dinah Shore começou a cantar novamente ao fundo enquanto Elizabeth cortava um pepino em fatias finas. Joe enrubesceu. Não estava, não. Carter entrou pela porta dos fundos. Estava, sim. A voz dele era alta e suave. E se ele odiar? E se não for legal o bastante? E se ele me achar um perdedor? Joe fez uma careta para o irmão e tive a impressão de ter ouvido um rosnado fundo dentro dele. Cala a boca, Carter. Meninos, alertou Elizabeth. Carter revirou os olhos. Ei, Oxis. Você tem um Xbox? Joe riu. Ah. Rimou. Oxis e Xbox. Ele soltou minha mão e começou a puxar talheres de uma gaveta perto do fogão. Esfreguei a mão atrás da cabeça. Não? Acho que tem um Sega, cara. Retro. Dei de ombros. Não tenho muito tempo para isso. A gente arranja tempo, disse ele. Pegou copos plásticos do armário. De qualquer forma, preciso perguntar sobre a escola. Kelly e eu vamos começar com você no ano que vem. Eu queria ir também, resmungou Joe, chateado. Você conhece as regras, falou Elizabeth. Educação domiciliar até os 12 anos. Só falta um ano, querido. Não adiantou nada para acalmá-lo. Mas eu nunca tinha feito educação domiciliar, então não sabia se isso era bom ou ruim. Oxis, convide a sua mãe, por favor? Pediu Elizabeth enquanto circulava entre as bancadas da cozinha. De um lado para o outro. Ela está no trabalho, falei, sem saber ao certo o que deveria fazer. Eles todos se movimentavam como se morassem ali há anos. Eu era o elefante no recinto. Ou o boi. Não tinha certeza sobre qual dos dois. Fica para a próxima, então, disse ela, como se fosse haver uma próxima vez. Por que é tradição? Elizabeth sorriu para mim e enxerguei Joe nela. Exato. Você aprende rápido. De repente tive total consciência da minha aparência. Não estou arrumado para isso. Passei a mão no cabelo e me lembrei dos dedos sujos. Ela acenou a mão para mim. Não somos formais, Oxis. Estou sujo. Gasto seria mais apropriado. Leve isso lá para fora, por favor. Thomas e Mark ficarão felizes em vê-lo. Ela me entregou uma vasilha de frutas e a segurei junto à caixa que continha o lobo de pedra. Joe tentou me seguir, mas ela o impediu. Você fica aqui comigo agora. Preciso de ajuda. Oxis, pode ir. Mas mãe, passei pela porta dos fundos. Havia uma mesa grande posta sobre a grama. Estava coberta por uma toalha vermelha presa por livros velhos nos cantos. Kelly estava armando as cadeiras ao redor. Tudo certo, então? Perguntou ele enquanto eu repousava as frutas. As coisas acontecem, rápido aqui, respondi. Ele riu. Você não sabe da missa à metade. E como se provasse meu argumento, meu pai quer falar com você. Ah. Sobre o quê? Tentei pensar se já tinha feito alguma coisa errada. Não conseguia me lembrar de tudo que havia dito ontem. Não foi muita coisa. Talvez fosse esse o problema. Está tudo bem, Oxis. Ele não é tão assustador quanto parece. Mentiroso. Bem, sim. Mas já é bom que já saiba disso. Vai facilitar as coisas. De repente ele riu, como se tivesse ouvido algo engraçado. Sim, 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 disse ele, acenando a mão para mim. Estavam na churrasqueira, Mark e Thomas. Eu queria desesperadamente ir para perto deles. Bater um papo. Conversar como se pertencesse. Reuni coragem, apenas para Mark se virar e andar na minha direção. Conversamos mais tarde, falou Mark, apertando meu ombro antes que eu pudesse falar qualquer coisa. Ele me deixou com Thomas.
Thomas era pelo menos 7 centímetros mais alto do que eu e talvez uns 18 quilos no peito e braços e pernas. Eu era maior que a maioria das pessoas, mesmo aos 16 anos. Mas Thomas era ainda maior. Ele olhou para a caixa na minha mão. Joe amarrou o laço sozinho, revelou. Não deixou ninguém ajudar. Sinceridade, talvez. Quase disse a ele que não podia aceitar. Uma sobrancelha se ergueu. Por que não? Parece precioso. E é. Então por quê? Por que o quê? Por que ele daria para mim? Irritantemente. Por que não? Não tenho coisas preciosas. Fiquei sabendo que você mora com sua mãe. Moro. E então entendi o que ele queria dizer. Ah, todos nós podemos ter coisas que sejam só nossas. Ele acenou para que Kelly viesse até a churrasqueira. Venha caminhar comigo, Oshis. Eu o segui. Ele me levou para longe da casa. Para as árvores. Um homem que eu tinha conhecido apenas na véspera. E mesmo assim não hesitei. Disse para mim mesmo que era porque eu ansiava por atenção e nada mais. Nós costumávamos morar aqui, contou ele. Antes de você. Carter tinha apenas 2 anos quando fomos embora. Não era para ter sido por tanto tempo assim. Por isso a vida é tão engraçada. E tão assustadora. Ela te atrapalha e então um dia você abre os olhos e uma década se passou. Até mais. Ele esticou os braços e passou as mãos pelas marcas no tronco de uma árvore. Seus dedos quase se encaixavam perfeitamente e fiquei imaginando o que teria provocado aqueles arranhões. Pareciam marcas de garras. Por que vocês foram embora? Perguntei, apesar de não ser da minha conta. O dever chamou. Responsabilidades que não podiam ser ignoradas, independentemente do quanto tentássemos. Minha família mora nessa floresta há muito tempo. Deve ser bom estar de volta ao lar. É, sim, falou. Mark ficava de olho de vez em quando, mas não é a mesma coisa que tocar as árvores com minhas próprias mãos. Ele gostou muito de você, sabe? Mark? Claro. Ele também. Você acha que esconde, Oshis, mas demonstra muita coisa. As expressões no seu rosto. A respiração. As batidas do coração. Tento não mostrar. Eu sei, mas não consigo entender por quê. Por que se esconde? Porque era mais fácil. Por que fazia isso desde que podia me lembrar? Por que era mais seguro do que ficar exposto e permitir que as pessoas se aproximassem? Era melhor me esconder e imaginar do que me revelar e saber a verdade. Eu podia ter dito isso. Acho que tinha capacidade e poderia ter encontrado as palavras. Teriam saído gaguejadas. Interrompidas e engasgadas e amargas. Mas poderia tê-las forçado. Em vez disso, não falei nada. Thomas sorriu silenciosamente para mim. Ele fechou os olhos e virou o rosto para o sol. Aqui é diferente de qualquer outro lugar, afirmou ele, respirando fundo. Mark falou isso quando nos conhecemos. Sobre os cheiros de casa. Falou? No restaurante. Ele te contou? Thomas sorriu. Era um sorriso bonito, mas tinha dentes demais. Contou. Ele o considerou um espírito afim. E depois teve o que você fez com o Joe. Fiquei alarmado. Dei um passo para trás. O que eu fiz? Ele está bem? Sinto muito. Eu não, Oshis. Sua voz era grave. Mais do que antes, e quando colocou as mãos nos meus ombros, pareceu uma ordem, e eu relaxei antes mesmo de saber o que estava acontecendo. Parecia que nunca tinha havido tensão ali, e inclinei levemente a cabeça para trás, como se estivesse expondo meu pescoço. Até Thomas pareceu surpreso. Qual é o seu sobrenome? Perguntou. Matheson. Havia um pânico interior, mas sua voz ainda estava grave e sua mão ainda no meu ombro e o pânico não emergiu. Ele abriu a boca para falar, mas fechou outra vez. Em seguida, cada palavra saiu deliberada e cuidadosamente. Ontem, quando Joe o encontrou. Quem falou primeiro? Ele. Perguntou se eu estava sentindo cheiro de alguma coisa. Eu queria tirar o lobo de pedra da caixa e olhar novamente para ele. Thomas deu um passo para trás, abaixando as mãos. Balançou a cabeça. Tinha um pequeno sorriso no rosto, que parecia quase maravilhado. Mark disse que você era diferente. De um jeito positivo. Eu não sou ninguém, falei. Oshis, antes de ontem, não ouvíamos Joe falar há 15 meses. As árvores e os pássaros e o sol desapareceram todos e eu senti frio. Por quê? Thomas deu um sorriso triste. Por causa da vida e de todos os seus horrores. O mundo pode ser um lugar terrível. Pode ser. O mundo. Terrível e caótico e maravilhoso. As pessoas podem ser cruéis. Ouvi isso quando as pessoas me ofenderam pelas costas. Ouvi isso quando disseram as mesmas coisas na minha cara.
Ouvi isso no barulho que a porta fez quando meu pai foi embora. Ouvi isso na falha da voz da minha mãe. Thomas não me contou por que Joe parou de falar. Não perguntei. Não era da minha conta. As pessoas podiam ser cruéis. Podiam ser lindas, mas também podiam ser cruéis. É como se algo tão adorável não pudesse simplesmente ser adorável. Também tivesse que ser duro e corrosivo. É uma complexidade que eu não entendia. Não vi a crueldade quando me sentei à mesa deles pela primeira vez. Mark se sentou à minha esquerda, Joe à direita. A comida estava servida, mas ninguém ergueu um garfo ou colher, então eu também não. Todos os olhos voltavam-se para Thomas, que estava à cabeceira. A brisa era quente. Ele sorriu para cada um de nós e deu uma garfada. Os outros seguiram. Deixei a caixa com o lobo de pedra no colo. E Joe? Joe simplesmente disse coisas como eu gosto quando tem explosões nos filmes, tipo boom, e tal. E o que você acha que acontece quando soltam pum na lua? E uma vez, eu comi 14 tacos porque o Carter me desafiou e passei 2 dias sem conseguir me mexer. Ele disse, o Maine era o Maine. Sinto falta dos meus amigos, mas agora tenho você. Não tem a menor graça. Não estou rindo. Pode me passar a mostarda antes que Kelly use tudo feito um babaca? Ele disse, uma vez fomos para as montanhas e descemos de trenó. Sou péssimo em videogame, mas o Carter disse que vou melhorar. Aposto que corro mais rápido do que você. Ele disse, posso contar um segredo? Às vezes tenho pesadelos e não consigo me lembrar. Às vezes me lembro de todos eles. A mesa ficou em silêncio, mas Joe só tinha olhos para mim. Eu falei, também tenho sonhos ruins. Mas aí me lembro que estou acordado e que os sonhos ruins não podem me perseguir quando estou acordado. Aí me sinto melhor, certo? Disse ele. Certo. Passei em todas as provas. Foda-se Stonewall Jackson. 2. Não me importo de ficar solitária quando meu coração me diz que você também está solitário. N. T. Menino bonito de se fuder. Minha mãe conheceu os Bennett na metade do verão, em um dos jantares de domingo. Ela estava nervosa, assim como eu estivera. Ela passou as mãos pelo vestido, alisando, enrolou o dedo no cabelo. Disse, eles parecem tão chiques, e eu ri porque eles eram e não eram. Minha mãe sorriu ansiosa quando Elizabeth a abraçou. Mais tarde, estavam na cozinha tomando vinho e mamãe riu, com o rosto um pouco vermelho pela bebida e pela alegria. Thomas trabalhava de casa. Nunca entendi exatamente o que ele fazia, mas vivia falando ao telefone no escritório tarde da noite, ligando para pessoas no Japão ou na Austrália, e sempre de manhã cedo com Nova York e Chicago. Finanças, me contou o Carter, dando de ombros. Dinheiro alguma coisa blá 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 chato. Não vai morrer nessa fase, Oshis. É muito fácil. Elizabeth pintava. Ela disse que naquele verão estava na sua fase verde. Tudo era verde. Ela colocava um disco na velha vitrola e dizia coisas como hoje, e às vezes, fico imaginando, e aí começava. Era sempre um caos controlado e de vez em quando ela tinha tinta nas sobrancelhas e um sorriso no rosto. Aparentemente ela é boa, disse Kelly. Tem coisa pendurada em museu. Não conte para ela que eu falei isso, mas acho tudo igual. Quer dizer, eu também sei respingar tinta na tela. Cadê meu dinheiro e minha fama? Eu desci a estrada de terra depois do trabalho e Joe estava esperando por mim. Oi, Oshis, dizia ele, e sorria um sorriso enorme. Às vezes eu não tinha permissão para visitá-los por dias. 2 ou 3 ou 4 dias seguidos. Momento de família, Oshis, dizia Elizabeth. Ou Thomas falava, vamos manter as crianças em casa esta noite, Oshis. Volte na terça, tudo bem. Eu entendia, porque não fazia parte da família. Não sabia o que eu era para eles, mas forçava a dor a ficar longe. Não precisava dela. Já tinha dores demais para acrescentar novas. Eles não faziam por mal, era o que eu achava. Dias depois eu encontrava John na estrada, ele me abraçava e dizia senti saudades, e eu o seguia, e lá estava Elizabeth que sempre dizia aí está o nosso Oshis, e Thomas sempre perguntava tudo bem. E aí era como se nada tivesse acontecido. Naquelas noites, eu ficava na cama perdido em pensamentos, ouvindo barulhos distantes que eu poderia jurar que eram lobos uivando. A lua estava grande e cheia e iluminava o quarto como se fosse o sol. Eles nunca entraram na minha casa. Nunca chamei e eles nunca pediram. Nunca pensei no assunto. Ainda vai sair mais cedo hoje? Perguntou Gordon em um dia úmido do fim de agosto. Levantei o olhar do alternador que estava consertando. Vou. Matrícula. Já. Tinha trazido uma muda de roupas para não chegar cheirando a metal e óleo. Sua mãe está trabalhando? Está. Quer que eu vá com você? Balancei a cabeça. Eu dou conta. Penúltimo ano.
É difícil. Revirei os olhos. Cala a boca, Gordon. Vai levar aquele menino bonito com você, papi? Gritou o rico do outro lado da oficina. Ruborizei, apesar de não ser nada. Gordon estreitou os olhos. Que menino bonito. Nosso garotão arrumou um esquema e tanto, disse Rico. Tanner os viu algumas noites atrás. Dei um gemido. É só o Carter. Carter, murmurou Tanner, a voz toda sussurrada. Carter? Perguntou Gordon. Quem é ele? Quero conhecer. No meu escritório, para poder dar um belo de um susto nele. Maldição, Oxis. Espero que estejam usando esses preservativos do caralho. Isso, falou Chris. Certifique-se de estar usando os preservativos do caralho em vez dos normais. São melhores. Para o caralho. Isaia! Gritou o rico. Detesto todos vocês, murmurei. Que mentira, disse Tanner. Você nos ama. Nós trazemos alegria e felicidade para a sua vida. Então você está transando com ele? Questionou Gordon com uma careta. Caramba, Gordon. Não. Estávamos comprando pizza para os irmãos mais novos dele. Somos amigos. Acabaram de se mudar para cá. Não tenho esse interesse nele, não, mas eu achava que não seria tão difícil ter. Eu tinha olhos, afinal. Como o conheceu? Intrometido maldito. Eles se mudaram para a casa perto da minha. Ou voltaram para casa. Não sei direito ainda. Os Bennett. Já ouviu falar? E aí aconteceu uma coisa engraçada. Eu já tinha visto Gordon irritado. Já o tinha visto rir tanto que até se molhou um pouco. Já o tinha visto chateado. Já o tinha visto triste. Nunca o tinha visto com medo. De nada. Gordon não se assustava. Nunca, desde a primeira vez que o vi quando meu pai me trouxe para a oficina uma vez e ele disse: E aí, garoto, já ouvi falar muito de você. Que tal pegarmos uns refrigerantes da máquina? Nenhuma vez. Se me perguntassem, eu diria que Gordon não se assustava com nada, mesmo sabendo quão ridículo isso soava. Mas Gordon estava assustado agora. Olhos arregalados, o sangue desaparecendo do seu rosto. Durou 10 segundos. Talvez 15 ou 20. E aí sumiu como se nunca tivesse acontecido. Mas eu vi. Gordon. Ele virou e voltou para o escritório, batendo a porta atrás de si. Que porra foi essa? Perguntou o rico de forma sucinta. Babaca invejoso, murmurou Tanner. Cala a boca, Tanner, alertou Chris, olhando para mim. Eu simplesmente encarei a porta fechada. Me desculpa, falei para Gordon mais tarde. Pelo que quer que eu tenha feito. Ele suspirou. Não é culpa sua, garoto. Eu preciso. Você pode achar amigos diferentes? Por que não somos suficientes? Ele soava arrasado. Não é a mesma coisa. Você precisa ter cuidado. Por quê? Esqueça, Oxis. Apenas se cuide. Recebi uma ligação estranha do Gordon, disse minha mãe certa noite. Que? Ele queria que eu o mantivesse longe dos vizinhos. Que? Ela pareceu confusa. Disse que não são boas pessoas. Mãe, eu pedi que não se metesse. Alguma coisa entrou no rabo dele, falei. Ela fez uma careta. Olha a boca. Você não está na oficina. Passei pela porta, invadindo o escritório. Qual é a merda do seu problema? Você vai me agradecer um dia, falou ele. Não desviou o olhar do computador. Como se não tivesse a porra de um minuto livre. É uma pena que ela não está nem aí para a sua opinião. Disse que tenho idade suficiente para fazer minhas próprias escolhas. Isso chamou a atenção dele. Estava irritado. Saía andando com raiva. Ele queria me dar carona para casa todos os dias depois do trabalho. Eu ri e o mandei se fuder. Oxis! Olha só quantas batatas fritas eu consigo colocar na boca. Em seguida Joe enfiou pelo menos 30 na bocarra escancarada, emitindo pequenos rosnados no processo. Que nojo, resmungou Carter. É por isso que você não pode sair em público. Kelly riu. Você só está tentando impressionar a garçonete. Carter o socou no ombro. Ela é gata. Ela estuda na nossa escola. Oxis? Acho que sim. Está no último ano. Certeza que vou comer ela este ano. Ah, a alegria do amor adolescente. Mark suspirou. Joe, não ponha batatas fritas no nariz. Comer ela? Perguntou Kelly, incrédulo. Cara. Que nojo. Ah, sinto muito se insultei sua delicada sensibilidade. Quis dizer fazer amor. Por favor, não conte nada disso a Thomas ou Elizabeth, implorou Mark. Sou um bom tio, juro. Oxis, olha, Oxis. Sou uma morsa de batata. Olha. Olha.
Todos pararam ao mesmo tempo. As mãos de Mark cerraram em punhos sobre a mesa. Fiquem aqui, rosnou. Ele já tinha saído pela porta antes que eu pudesse falar. Que merda foi essa? Perguntei. Kelly tentou segui-lo, mas Carter o conteve. Me solte, Carter. Não, disse Carter. Ficamos aqui. X e Joe. Você sabe disso. Kelly assentiu com a cabeça e ficou parado ao lado da mesa, os braços cruzados, como se estivesse nos protegendo contra a aproximação de alguém. Olhei pela janela do restaurante. Mark estava do outro lado da rua. Com Gordon. Não estavam felizes em se ver. Filho da puta, murmurei. Saí da mesa. Kelly me agarrou pelo braço e disse, não, X, você não pode simplesmente, mas rosnei alguma coisa furiosa, e ele arregalou os olhos e recuou. Joe, fique aqui, falei por cima do ombro. Os olhos de Joe se estreitaram e ele abriu a boca para reclamar, mas o interrompi, pedindo que Kelly ficasse de olho nele. Carter estava de pé e me seguiu pela porta sem uma palavra. Só consegui ouvir alguns fragmentos da conversa ao me aproximar. Não havia contexto, não tinha como entender. Vi o olhar furioso no rosto de Gordon. E a mandíbula rija de Mark. Gordon, não é a mesma. Você foi embora. Eu mantive esta cidade segura e você foi embora. Porra! Tivemos que ir, não podíamos. Vou colocar proteções em torno dele. Fortalecer as que cercam a casa. Você nunca. É escolha dele, Gordon. Ele tem idade suficiente para. Deixe-o fora disso. Ele não é parte disso. Você sabe o que aconteceu com Joe. Ele está ajudando o Joe, Gordon. Está consertando o menino. Gordon deu um passo para trás. Seu filho da puta maldito. Você não pode usar, Gordon. Ele olhou para mim, os olhos arregalados. X, vem aqui. Agora. Qual é a porra do seu problema, cara? Perguntei-lhe. Passei por Mark e fiquei na frente de Gordon, a poucos centímetros. Nunca tinha usado meu tamanho para intimidar ninguém antes. Mas tudo bem, porque Gordon não se intimidou, mesmo quando nós dois parecemos perceber que eu tinha ficado mais alto que ele ao longo dos últimos meses. Ele agora tinha que levantar os olhos para mim. Você tem que ficar atrás de mim, X. Deixe-me resolver isso. Isso o quê? Você não me disse que os conhecia. O que está acontecendo? Ele deu um passo para trás. Tinha as mãos cerradas em punhos nas laterais do corpo. Suas tatuagens pareciam mais brilhantes do que de costume. Um velho drama familiar, disse ele entre dentes. Longa história. Eu entendo, tudo bem? Falei, assinalando entre nós dois. Eu entendo. Mas você não pode me dizer o que fazer. Não em relação a isso. Não estou fazendo nada errado. Não é sobre você. Mas com certeza está parecendo. Ele fechou os olhos. Respirou fundo. Exalou lentamente. X. Preciso que fique seguro. E por que eu não estaria? Não estava entendendo. Merda, murmurou Mark. Ele é seu laço. Riu sombriamente. Mas que ironia. Os olhos de Gordon se abriram. Ele tentou me contornar, mas não deixei. Vá dar uma volta, cara, falei para ele. Esfriar a cabeça. Ele rosnou para mim, mas virou e se afastou. Virei para Mark. Que merda foi isso? Ele estava observando Gordon se afastar. Não importa, X, disse ele. História antiga. Pedi a Gordon que explicasse. Perguntei como ele conhecia Mark e os outros. Por que ele havia mentido para mim e fingido que não sabia quem eram? Ele simplesmente fez uma careta até eu me afastar. Perguntei a Mark como ele conhecia Gordon. Mark pareceu triste e eu não pude lidar com isso, então pedi desculpas e nunca mais toquei no assunto. Era o último jantar de domingo antes do início das aulas. Eu e Joe estávamos sentados na varanda olhando as árvores. Queria poder ir com você, murmurou. Ano que vem, certo? Ele deu de ombros. Acho que sim. Não é a mesma coisa. Você não vai mais passar tanto tempo aqui. Coloquei o braço em torno do ombro dele. Não vou a lugar nenhum. Estou com medo. De quê? As coisas estão mudando, sussurrou. Eu também estava. Mais do que ele poderia saber. Vão mudar. Precisam mudar. Mas eu e você? Prometo que isso nunca vai mudar. Tudo bem. Feliz aniversário, Joe. Ele apoiou a cabeça no meu ombro e tocou meu pescoço com o nariz. Ele sentiu meu cheiro enquanto assistíamos ao pôr do sol. Era rosa e laranja e vermelho e eu não conseguia pensar em um único lugar onde preferisse estar. Retardado do caralho, rosnou Clint para mim no segundo dia de aula. Por que ele era assim? Ignorei, como sempre fazia, guardando os livros no armário.
Era mais fácil. Mas não para Carter, aparentemente. Ele pegou Clint por trás da cabeça e o arremessou contra os armários, pressionando seu rosto no metal frio. Se falar assim com ele mais uma vez eu arranco a merda do seu coração, sibilou. Avise a todos que Oshis está sob a proteção dos Bennett e se alguém sequer olhar estranho para ele, eu quebro os braços da pessoa. Não mexam com o Oshis. Não precisava fazer isso, falei baixinho enquanto Carter e Kelly me levavam dali. Carter colocou o braço em torno do meu ombro e Kelly segurou meu cotovelo. Eles acabam desistindo. Fodam-se eles, rosnou Carter. Eles não tocam em você, rugiu Kelly. Nunca. Eles chegavam na escola com suas roupas chiques, seus rostos perfeitos e seus segredos, e todo mundo falava deles. Os meninos Bennett. O ensino médio é igual em todo lugar do mundo. É cheio de fofocas, clichês e insinuações. Eles fazem parte de uma gangue, sussurravam as pessoas. São traficantes de drogas. Tiveram que sair da escola antiga porque mataram um professor. Eles se revezam para transar com o Oshis. Oshis come os dois. Eu ria e ria. Nós nos sentávamos no refeitório e eu tinha amigos. Às vezes eu queria conversar. Às vezes não tinha nada para dizer e abria um livro. Eles sempre ficavam comigo. Sempre se sentavam do mesmo lado da mesa que eu, me protegendo. Eles gostavam de tocar. A família inteira. Uma mão no meu cabelo. Um abraço. Um beijo de Elizabeth na minha bochecha. Joe na estrada de terra enquanto eu caminhava sob o sol. Ele me dava a mão e se apoiava em mim enquanto íamos para casa. Kelly batia nos meus ombros quando nos cruzávamos no corredor. O peso do braço de Carter em mim enquanto andávamos para a aula. A mão de Thomas apertando a minha, um aperto forte e calejado. O polegar de Mark na minha orelha. No começo era só eu. Mas, à medida que o inverno se aproximava, começaram a incluir a minha mãe. Gordon me contou sobre Joe. Pelo menos em parte. E o odiei por isso. Você precisa ter cuidado com ele, falou. Estávamos na pausa do cigarro, apesar de eu não fumar mais. Eu sei, respondi. Não sabe. Você nem imagina. Ele tocou o corvo que tinha no braço. A fumaça subia em curvas ao redor dos seus dedos. Gordon. Ele foi sequestrado, Oshis. Congelei. Levarão-no. No meio da noite. Para se vingar do pai dele. Da família dele. Machucaram-no por semanas. Ele voltou quebrado. Não sabia nem o próprio nome. Cala a boca, falei com a voz carregada. Cala a porra da sua boca. Ele deve ter percebido que exagerou. Fechou os olhos. Merda, eu te amo, disse a ele. Mas te odeio agora. Nunca tinha te odiado, Gordon. Mas te odeio tanto agora e não sei como controlar. Não dissemos mais nada por um bom tempo. E então tudo mudou.